eu quero falar de um assunto que eu já trouxe aqui no Entre Nós há alguns dias, não tem tanto tempo assim, né, Fábio? Quando eu falei das vacinas, das doses de vacina de Covid que foram perdidas, que foram incineradas, porque simplesmente a validade foi vencida sem que essas vacinas tivessem chegado ao braço de quem precisava tomar vacina, né? Sem que o empenho fosse no sentido de conscientizar as pessoas. Só que o problema é que a situação é muito mais grave do que a perda das vacinas que já havia sido noticiada. Então, apenas o desprezo à vida do outro explica o que aconteceu no Ministério da Saúde. O dado que uma reportagem da Folha de São Paulo traz hoje é que desde 2019 o Brasil jogou no lixo 214 milhões de reais em remédios. Muitos deles remédios para doenças raras. Sabe aquela doença que muitas vezes a gente recebe campanhas de familiares tentando conseguir o dinheiro para pagar o tratamento que é considerado o tratamento mais caro do mundo, para a atrofia muscular espinhal, a AME? Tinha doses desses remédios nessa pilha, né, nessa montanha de remédios incinerados. E para várias outras doenças graves. Remédio para câncer, testes e medicamentos para pacientes com HIV, diversos tipos de vacinas, várias doenças muito graves. Os remédios simplesmente foram comprados, apodreceram, passaram do prazo de validade e foram pro lixo, foram queimados. 214 milhões. E tem mais vários medicamentos na fila para serem incinerados. A fila do desperdício de remédio tem mais 38 milhões de reais. Ou seja, a gente vai passar de 250 milhões de reais jogados no lixo. Só o desprezo à vida das pessoas explica uma situação dessa. Enquanto eu falo aqui com vocês, tem familiares fazendo vaquinha, vendendo camiseta, bingo, pedindo Pix para Deus e o mundo, acessando as redes sociais para tentar conseguir dinheiro para pagar os tratamentos caros de doenças raras. Enquanto eu falo com vocês, tem pessoas que têm sequelas irreversíveis por falta de remédio. Tem pessoas que estão com relógio contando no cronômetro porque passa mais um dia, passa outro, o medicamento não chega. Essas pessoas morrem se elas não recebem remédios especiais, caros. E a gente descobre que tinha doses desses remédios simplesmente que nunca chegaram a quem precisam. Muitos desses pacientes recorrem à justiça para conseguir autorização, uma decisão judicial para que o SUS compre o remédio. E com isso, a luta toda de conseguir essas decisões é em vão, é um desrespeito inclusive a essas decisões judiciais, porque quando o remédio é comprado, se ele não chega para quem precisava, não deu em nada essa luta. E pior porque, além do paciente não receber o tratamento digno que merece, todos nós estamos pagando a conta. Você paga imposto quando compra arroz, feijão, quando anda de transporte público, quando paga a gasolina. Você tem o imposto descontado diretamente no seu holerite, na sua folha de pagamento. O empresário paga imposto, todo mundo paga imposto. E simplesmente esse dinheiro vai pelo ralo. E daí veio a explicação, mas a lista, o controle dos remédios fica sob as pastas técnicas. É mentira. Ministro manda em ministério, ponto. Não tem essa, a área técnica cometeu um erro. O erro é na conta do ministro. Está na hora de começar a investigar e a punir em qualquer área, não é só no Ministério da Saúde. Qualquer ministro que não se responsabiliza pelo dinheiro do nosso imposto, que sai do nosso bolso, para pagar o que precisa de fato ser feito. Se o dinheiro é jogado fora, se o remédio é incinerado, se o dinheiro é simplesmente desperdiçado, o ministro é responsável. O dia que a gente começar judicialmente investigar, cobrar e punir essas pessoas, inclusive afetando o bolso dessas pessoas, aí talvez não vai ter ministro dizendo a área técnica é culpada, a área técnica é responsável. O ministro de cada pasta é responsável por cada centavo de dinheiro que é jogado fora. Esse assunto é tão sério, ele me deixa tão indignada, porque eu fico pensando quanta luta de quantos pais, de quantas mães para conseguir dar tratamento para os filhos, em vão, e com dinheiro sendo rasgado e jogado fora. Esse assunto me deixa muito indignada. Hoje, daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre isso com a presidente do Instituto Vidas Raras, um instituto seríssimo que tem uma longa luta
para unificar, para juntar os pais, para levar informação, para dar força às famílias nessa luta pelos tratamentos de doenças raras. A gente vai repercutir essa notícia e ver o que pode ser feito daqui para frente, para punir responsáveis e para que não se repita. É a entrevista de hoje do Entre Nós. Daqui a pouco está na linha com a gente para falar do absurdo, do desastre de jogar remédios para tratamento de doenças raras, remédios caríssimos no lixo, é a presidente do Instituto Vidas Raras, que é a Amira Awada. Boa tarde para você, Amira. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu queria começar te perguntando que tipo de remédio tinha nessa lista, né? 214 milhões de reais jogados fora. O que mais chocou vocês do Instituto Vidas Raras? Boa tarde, obrigada por me receber e abrir esse espaço para a gente falar sobre isso. Eu vou falar que muita coisa não chocou, né? Até desculpa falar isso, porque a gente já acontecendo em outras gestões do Ministério da Saúde, a gente já, como instituição, até por acompanhar de perto os nossos assistidos, e por saber do custo elevado dos medicamentos para doenças raras, a gente sempre ficou muito em cima e tomou muito cuidado para que os medicamentos não vencessem nos centros de tratamento, que os pacientes tivessem essa responsabilidade com os medicamentos que eles recebem via ação judicial, via protocolo clínico. Então, para a gente, o que mais chocou, para mim mesmo, foi ver a quantidade e saber que eu tinha pacientes esperando há muito tempo para receber o medicamento, enquanto o medicamento estava parado dentro do almoxarifado. E durante todas as conversas que a gente teve com o Ministério da Saúde, eu trabalho aqui há 14 anos, sempre foi nos falado que não existe estoque. E aí, quando você vê que tem estoque e que o medicamento acaba sendo perdido por uma má gestão desse estoque, é muito complicado. E a gente está falando, Amira, de doenças muito graves, né? A gente está falando de pacientes que, se não recebem o tratamento, elas podem ter sequelas irreversíveis, um agravamento muito sério do quadro e até a morte, né? Sim. Quando a gente fala de doenças raras, a grande maioria é progressiva e degenerativa. O que significa que aquele paciente que está num tratamento de uso contínuo, quando ele tem a interrupção desse tratamento, ele vai acabar perdendo o que ele conquistou, e muitas vezes, quando ele retoma esse tratamento, o que foi perdido nessa interrupção e o que foi piorado nessa interrupção não vai ser melhorado. Então, a gente sempre usa aqui, outras pessoas que trabalham aqui no Instituto, que o Ministério acaba fazendo uma economia burra com essa interrupção de tratamento das pessoas com doenças raras ou que tem um uso de um medicamento de uso contínuo. A gente precisa lembrar que é de uso contínuo, que para esse paciente continuar melhorando, não piorar, ele precisa ter o medicamento de uma maneira contínua, sem interrupção, para que esse tratamento seja o mais eficaz possível. A gente teve pacientes, é difícil dizer que foi por falta do medicamento, né? Seria muito leviano da nossa parte, mas que a gente sabe que sofreu um agravamento considerável no quadro clínico por causa da interrupção desse tratamento, e o que gerou outras complicações. Amira, nesse caso está escancarado o problema de gestão, né? A situação teve uma gestão horrorosa e esses medicamentos foram perdidos. Mas em muitos casos resta ao paciente ou à pessoa que precisa desse medicamento a judicialização do caso, né? É o único meio pelo qual muitas pessoas conseguem os medicamentos necessários. Existe muita burocracia no Brasil em torno disso. O que poderia ser feito para que essa burocracia fosse menor e evitar também, com menos burocracia, que casos como esse se repitam? Nós estamos passando por um período muito ruim de fornecimento de medicamentos judiciais, né? A gente tem cerca de 50 ou 60 pacientes de diversas patologias esperando o fornecimento do seu medicamento. A gente colocou médicos para conversar com o Ministério da Saúde, a gente demonstra para o judiciário de que existe uma falha no fornecimento, e o que pode ser feito, e é o que a gente sempre
deixou muito claro para o Ministério da Saúde é que as organizações de pacientes, elas sabem onde estão os seus pacientes. A gente acaba monitorando eles. Então, e a gente acaba informando de uma maneira corriqueira para o Ministério, com documentos médicos atualizados, que o paciente continua precisando desse medicamento. Então, para a gente não tem lógica um setor próprio do Ministério sinalizar que uma aquisição de um medicamento demora 180 dias e quando está chegando perto do final do tratamento que esse paciente recebeu, ele ainda não iniciou um processo de compra. Então, não é uma fórmula muito mágica, além de fazer o básico de maneira correta, de se criar um programa de gestão, de aquisição de medicamentos de alto custo, centralizado, acoplados, agrupados, que se saiba se esses pacientes estão ou não usando, se utilizar o terceiro setor, que está aqui na ponta, conversando com esses pacientes, com esses médicos, se esse paciente ainda tem indicação, se esse paciente está usando o medicamento da maneira correta. Porque a gente está aqui para isso. A gente sabe que a gente precisa zelar pelo erário, a gente acredita que a gente precisa conversar sobre sustentabilidade de sistema, mas a judicialização é um meio, muitas vezes é utilizado como fim até mesmo por parte do Ministério da Saúde, para não ter esse custo dentro do orçamento obrigatório, por isso que não existe a incorporação desses medicamentos. E aí você acaba tendo aquela economia da judicialização. Eu ganho tempo, porque é um medicamento judicializado, eu tenho que fazer uma tomada de preço para cada aquisição. Eu acabo notificando o judiciário que eu preciso de mais tempo para adquirir. Então, se a gente fala de 12 meses de tratamento de uma pessoa com uma doença rara via uma ação judicial, se ele receber para 9, 10 meses, vai ser um lucro, porque sempre existe a falha no fornecimento. Amira, e não existe tratamento retroativo, né? Perdeu, né? Um tempo perdido muito raro, muito importante, né? Amira, para a gente terminar, o Instituto Vidas Raras é uma instituição de várias outras que lutam aí nessa área para tentar melhorar a qualidade de vida desses pacientes. O que é possível fazer agora? Vocês pensam em se unir com outras entidades para tentar cobrar essa ponte, a construção dessa ponte com o Ministério da Saúde? Eu estou tentando jogar aqui a pergunta para frente. Como é que a gente pode fazer para que não se repita isso de novo? Existe uma movimentação de vocês em alguma iniciativa nesse sentido? Sim, a gente faz parte da Aliança Rara, é um grupo que é composto por 90 associações e grupos informais de pessoas com doenças raras. A gente vai fazer uma carta e uma comunicação pedindo ao Ministério da Saúde para que a gente seja parte dessa investigação, para que a gente possa ter uma cadeira desse comitê de investigação que a gente acredita que vai ser criado, e a gente vai levar essa mesma questão para o Ministério Público Federal, pedindo para o Ministério Público Federal se manifestar também em relação a isso. A grande questão, eu acho que hoje não é achar culpados, eu acho que a gente precisa trabalhar como sociedade civil e poder público para que isso não se repita, para que a gente possa zelar cada vez mais pelo nosso orçamento e, pensando em orçamento, pensar também no tratamento e no cuidado dessas pessoas. A gente sabe que as pessoas vão precisar ser responsabilizadas e a gente sabe que isso vai acontecer, é por isso que precisa ter um grupo de investigação, mas o principal é trabalhar para que isso não se repita. Não é a primeira vez que isso aconteceu, não é a segunda. Então a gente não pode deixar que isso se repita novamente. É isso, a gente está trazendo os dados de 2019 para cá, mas é como a Amira acabou de dizer, aconteceu em outros momentos, né? Não é novidade a gente jogar dinheiro no lixo nesse país. Então tomara que dê certo essa iniciativa de construir essa ponte, né? De melhorar a logística, o planejamento para atender esses pacientes. Muito obrigada pela sua participação. A Amira Awada, que é a presidente do Instituto Vidas Raras, falou aqui ao vivo com a gente no Entre Nós. Obrigada demais, viu? Boa sorte na luta. Ela é difícil, mas ela vale muito a pena, porque a gente está lutando por pessoas que precisam, né, dessa ajuda. Obrigada demais. Sim. Conte sempre comigo. Obrigada a vocês, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada mesmo.